E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, mesmo o Vasco aí não dando tantas notícias pra gente. Hoje o vídeo tá maneiro, o vídeo tá legal, quero a sua participação, tem alguns assuntos aqui interessantes pra gente trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Mas o Vasco aí deu seu primeiro comunicado oficial e a barca aconteceu. Família vascaína, na noite de ontem, alguns jogadores aí, né, não vão permanecer em 2023 oficialmente. São eles o Matheus Ribeiro, que já acertou até aí a sua ida para o CRB, né, o Danilo Bossa, zagueiro, que alguns torcedores do Vasco, até vi aqui nos comentários no Vasco em Família, em outras páginas, sites, em outros canais, pô, o Danilo Bossa pode ficar zagueiro jovem. Na minha opinião, cara, de forma nenhuma. O zagueiro que, na minha opinião, sentiu aí a camisa do Vasco em algumas partidas, e aí você imagina num nível que é bem abaixo na Série B, um cara que sentiu bastante. Teve algumas partidas razoáveis, sim, mas é um cara que eu acho que sentiu na Série A. Eu acho que não ia servir mesmo sendo um zagueiro jovem, na minha opinião, família vascaína. Luiz Henrique, né? Luiz Henrique que entrou naquela bomba lá, né? Um jogo puxado, um jogo pesado que foi contra o Ituano, não jogou o ano inteiro e ali entrou como lateral esquerdo. Acho até que correspondeu, fez uma partida interessante, mas também tem a mínima condição de ficar. Vai com Deus, Luiz Henrique, Tubarão, família vascaína, Tubarão que veio aí do RB Bragantino, também não vai permanecer. Foi um jogador que a gente tem que agradecer demais, foi muito importante naquele gol que ele fez lá, um dos gols, né, contra o Operário. Foi ali o gol da reação também, ajudou na reação do 3-2 contra o Operário, mas também de forma nenhuma pode permanecer em 2023. Outro nome aqui, e aí um nome interessante de a gente trocar uma ideia, que é o Fábio Gomes, né? Porque dinheiro não é tudo, né? Você vê o Atlético Mineiro lá com dinheiro, gestão profissional, eles contrataram aí o Fábio Gomes, e na ocasião até falei assim, pô, cara, eu não conheço o Fábio Gomes, mas se o Atlético Mineiro lá com o Rodrigo Caetano entenderam que o Fábio Gomes é um jogador de potencial, de talento, pô, vai chegar aqui no Vasco e vai ajudar. Não ajudou muita coisa, mas também foi muito importante num gol decisivo contra o Criciúma da virada. O Fábio Gomes também deu a sua parcela aí, a sua contribuição no acesso do Vasco, mas de forma nenhuma também deve permanecer em 2023. Eu vou guardar aqui o nome do Raniel, porque o Raniel tem um ponto aí importante, que o Santos tem uma merreca para dar aí pro nosso Vascão, família vascaína. Uma ideia que eu quero trocar com vocês aconteceu agora há pouco aí. O Atlético Mineiro acertou com uma cria da base aí do Vasco. A gente imaginou, sonhou, pô, caraca, será que o Paulinho aí cabe no Vascão com esse projeto aí da 777? Tem muito torcedor já contrariado, mas a gente vai ter que ouvir agora o Paulo Brax para ver qual que vai ser. Tem dinheiro ou não tem, irmão? Então a gente vai ter que ouvir aí do Paulo Brax. Mas o Paulinho tá acertando aí com o Atlético Mineiro um contrato até 30 de junho, família vascaína. E, cara, o Paulinho seria um nome interessantíssimo aí para esse projeto da 77, para passar pro torcedor, ó, a coisa é séria. O Vasco vai ser competitivo em 2023. O Paulinho seria aí um nome muito interessante. Além de ser um belíssimo jogador, é um bom jogador, claro, não rendeu aí no futebol europeu, no futebol alemão, lá no Bayer Leverkusen, mas ainda tem 22 anos. Você traz de volta um jogador de 22 anos com o potencial que o Paulinho tem, cara, você passa muita seriedade e credibilidade ao projeto, mas o Paulinho acabou acertando aí com o Atlético Mineiro. É mais um ponto aí, o Atlético Mineiro aí, mais um time que vai ser adversário do Vasco na elite do futebol brasileiro, se reforçando, e o Vasco ainda parado, família vascaína. Agora eu quero trazer aqui o Edmundo, o ídolo Edmundo. Sempre que o Edmundo falar de Vasco, eu trago aqui pra gente trocar uma ideia, pra gente debater, família vascaína. E ele falou aí, claro, a gente tá procurando aí o nome de um treinador. Quem será o treinador do Vasco? O Paulo Brax tem que dar resposta pra gente. E o Edmundo trocou uma ideia ontem na live dele sobre o Dorival Júnior. Se liga só. Então, o Dorival, ele, no próprio Vasco, ele tem um ótimo trabalho e um péssimo trabalho, né, nas duas passagens. Na primeira lá em 2009, que montou aquele time campeão da Série B, depois que bateu campeão em 2011, da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro. Depois ele voltou e foi muito mal. Mas eu entendo, aí é uma opinião minha, ele teve essas oscilações em todos os times. Ele pegou o Ganso pegou o Santos de Neymar e Ganso e foi muito bem. Ele precisa de material humano, porque ele faz muito bem o feijão com arroz. Ele pega cada um, bota na sua posição,
dá tranquilidade, sabe? Não enche o saco do jogador e o jogador desenvolve bem o seu trabalho. Mas ele precisa de peças importantes. Eu gosto do nome porque é o melhor nome de 2022, levando em consideração que o Abel Ferreira não vai sair do Palmeiras, né? Então, fora isso, foram os dois destaques de 2022. O Fernando Diniz também, mas o Fernando Diniz também acabou de renovar com o Fluminense. Né? Dos que estão livres no mercado, dos brasileiros, é o que está com mais moral no momento. Mas eu acho que ele precisa de ovos para fazer omelete. Eu acho que ele não consegue tirar leite de pedra, acho que como nenhum técnico. Nenhum grande técnico consegue. Tá aí, família vascaína, a opinião do Edmundo sobre o Dorival Júnior. Eu fiz questão, cara, de trazer essa resenha aí do Edmundo, porque eu acho que esse é o ponto principal. Um outro vídeo que eu fiz aqui, a galera, eu acho que me entendeu errado, eu falando assim, eu quis dizer que entre um treinador e você investir muito num treinador e em jogadores, eu prefiro os jogadores, né? Um elenco mais competitivo. E a galera, não, mas o treinador é importante. Claro que é. Eu só tracei esse paralelo de investimento. Se for para investir mais em jogador ou uma comissão técnica cara, num treinador cara, eu prefiro investir em jogador. Foi isso que eu disse, mas claro que o treinador é muito importante. Mas essa resenha do Edmundo aí é perfeita e eu concordo plenamente. Quando você olha os últimos trabalhos do Vasco, dignos de Vasco, dignos da torcida do Vasco nos últimos anos, você só destaca o Ricardo Gomes, que foi campeão da Copa do Brasil. E aí, coincidência ou não? Claro que não é coincidência. O último trabalho que eu destaco, que é do Ricardo Gomes, é o time do Vasco competitivo. Diego Souza, Alexandro, Éder Luiz, a zaga maravilhosa lá com o Dedé e Anderson Martins. Então não é coincidência nenhuma o que o Edmundo disse. O Vasco precisa fazer um time competitivo para que outros treinadores tenham bons trabalhos no Vasco. Então não adianta você trazer Dorival, trazer fulano, trazer ciclano, se o Vasco não fazer um time competitivo, família vascaína. Pelo menos é isso que eu penso. E nessa questão aí de ter um time competitivo, família vascaína, poxa, não é só jornalista que faz especulação também não. Vou fazer aqui a nossa e conto com a sua opinião. Por que eu deixei aí o nome do Raniel por último? Porque o Raniel tem uma questão muito interessante com o Santos, né? O Santos contratou o Natan, né, jogador da base do Vasco, lateral direito de um time português, que tinha uma dívida com o Vasco de 6 milhões. E o Santos, para contratar esse jogador, assumiu essa dívida. Então o Santos deve aí 6 milhões para o Vasco da Gama. E eu falei assim, pô, cabe um rolo? Será que cabe alguma negociação aí com algum jogador do Santos que a gente possa colocar esses 6 milhões aí, se tiver que dar uma quantia a mais aí também? Porque o Santos tem alguns jogadores interessantes aí que podem reforçar o Vasco da Gama. Quero a opinião de vocês, se vocês citarem aí mais algum. Eu selecionei aqui alguns, família vascaína, ó. Goleiros. O Santos tem 2 goleiros aí interessantes aí que poderiam reforçar o Vasco. João Paulo, jogador de 27 anos, o Vasco que é o Keller aí, que tem 26, né? Cara, eu gosto muito do João Paulo, acho um goleiro excelente. Tem o Johnny também, que é um bom goleiro, né? Ele foi o goleiro que jogou a Libertadores, que chegou naquela final contra o Palmeiras, também mostrou muito potencial. 26 anos. Zagueiro, Luiz Felipe. Esse aqui, a galera pode me xingar um pouco, mas eu, cara, sempre gostei do Luiz Felipe. Mas as contusões atrapalharam muito ele. Quem sabe aí saindo do Santos possa render em outro lugar. Gosto do Luiz Felipe, cara. Felipe Jonathan, lateral esquerdo, perdão. E o Vasco precisa demais. E é um jogador com uma idade boa, 24 anos. Tem também o Rodrigo Fernandes, cara. Todas as vezes que eu vi o Santos jogar, gostei muito desse volante aqui, baixinho, tem 26 anos, mas de qualidade, sabe sair pro jogo, é um nome interessante também. E o atacante aí que eu separei aqui é o Lucas Braga, também jogador de lado de campo, velocidade, eu acho que seria um bom nome aí para ajudar ali em 2023, não seria um atacante para ser titular absoluto, mas que poderia somar bastante. Claro que alguns vão dizer aqui o Soteldo, né, mas aí acho uma negociação muito difícil, porque é um dos principais nomes, se não o principal nome do Santos. Família vascaína, o Santos tem aí 6 milhões para dar pro nosso Vascão, quem sabe aí cabe um rolo. Aqui na minha cidade, pelo menos, a gente fala assim, vamos fazer um rolo? Quem sabe aí o Vasco possa fazer esse rolo aí com o Santos. E para finalizar o nosso vídeo, a gente está aí na expectativa de o Paulo Brax trazer aí boas notícias, e o Edmundo cobrou aí o Paulo Brax ontem na live dele. Se liga só. Mas eu acho que o Atlético Paranaense não vai abrir mão dos seus titulares. E a minha modesta opinião, e o meu coração, é claro, reserva no Tocumbarã, reserva no Atlético Paranaense, melhor que fique lá. Se não for titular, é melhor que fique lá, né? Para você dar chance para os jovens da base. Eu acho que o Vasco, como é que eu vou dizer? Negocia mal a sua vitrine, sabe? O que eu estou dizendo com isso? Dá para você, com bom diálogo com o Palmeiras, com bom diálogo com o Atlético Mineiro, com bom diálogo com alguns clubes, você pegar alguns jogadores por empréstimo. Alguns que não serão usados aqui,
empresta que eu boto aqui na minha vitrine, que é gigantesca. Entende? Assim, e aí você vai montando o time. Mas para que isso aconteça, você tem que ter a avaliação do técnico. E aí, para isso, precisa a contratação do técnico. Por isso que eu gostei muito da notícia que o Fábio nos deu, de que amanhã chega o Paulo Brax. E espero que depois de um período longo na Europa, ele chegue com boas novidades. E chegue se comunicando com a torcida do Vasco, para que a gente, na próxima live, saia um pouco do campo da especulação e passe para o campo da avaliação. Porque é isso que o torcedor quer. Não adianta também vir com um pacotão de desconhecidos que a torcida também não vai gostar. A torcida está esperando mais. A torcida está esperando gente de peso. Aquela fala ficou muito marcada para a torcida do Vasco da Gama. Este é o último Vasco-Flamengo com desnível técnico. O ano que vem, o nosso time será nivelado ao deles. E até agora, infelizmente, não é isso que a gente está vendo. E resumindo, é isso, né, família vascaína? Tem essas questões aí que apareceu, né? Que a 777 pegou dinheiro emprestado e que o planejamento está atrasado, que não aparece contratações. Eu acho que tudo isso vai ser respondido agora com o Paulo Brax. Se realmente tem alguma coisa já engatilhada, nome de jogadores, o orçamento que vai ser gasto, tudo isso vai ser respondido agora porque ele é o responsável aí pelo futebol. Dependendo dessa coletiva aí que eu acho que está todo muito ansioso, muito mais do que os jogos da seleção, vamos falar aqui a verdade, né? Muito mais ansioso do que o Hexa do Brasil aí, essa entrevista do Paulo Brax pra gente ver realmente, né? É aquele ditado que falam aqui, né? É separar os homens das crianças. Vamos ver se realmente o Vasco vai ser competitivo, se a coisa é séria nessa entrevista aí do Paulo Brax, depois de tanto tempo aí se reunindo com a 777, família vascaína. Vamos ver se realmente o Vasco vai ser Vasco em 2023. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.